Olá, meus queridos, eu sou o pastor Diego Talasca, pastor da Primeira Igreja Batista em Alto Paraíso de Goiás, e eu quero compartilhar a graça de Deus com você hoje, lendo um texto maravilhoso de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. É muito interessante, meus queridos, quando nós olhamos para o contexto do que está acontecendo aqui, e é por isso que o versículo 1 do capítulo 4 começa com essa frase: a seguir, ou em seguida. Pouco antes disso, Jesus Cristo teve um encontro com João Batista no deserto e foi batizado ali. João Batista foi aquele a qual o profeta Isaías profetizou, dizendo: Voz do que clama no deserto. João Batista foi aquele homem que foi profetizado que viria e aplainaria os caminhos para o Senhor. Ele veio então com uma mensagem de arrependimento. João Batista veio trazendo o batismo das águas, o batismo de arrependimento. E disse: Eu não sou digno, vai vir um depois de mim que eu não sou digno nem de tocar nas suas sandálias, de desatar as correias da sua sandália, porque eu batizo com água, mas esse batizará vocês com o Espírito Santo de Deus. João então tem um encontro com o Senhor no deserto e Jesus Cristo é ali batizado nas águas do Jordão. É muito lindo esse final do capítulo 3, o versículo 13 até o versículo 17. Nós temos uma bela cena, uma pintura maravilhosa de Jesus Cristo saindo das águas. Os céus abertos, o Espírito Santo de Deus descendo em forma de pomba e uma voz no céu, que todos que estavam ali ouviram, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muita alegria. A seguir, então, logo depois desse episódio, logo depois de Cristo ser batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Nós vamos encontrar lá em Lucas capítulo 4, no versículo 1 também, dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Marcos vai dizer em Marcos capítulo 1, versículo 12, que o Espírito compeliu Jesus a ir ao deserto. Isso significa, meus queridos, que ser cheio do Espírito Santo não nos livra dos desertos da nossa vida. E ser cheio do Espírito Santo, estar pleno do Espírito Santo, receber o Espírito Santo na nossa vida, ou participar das águas batismais, ser batizado, não nos livra das dificuldades da vida. Jesus Cristo, logo a ser batizado, Jesus Cristo cheio do Espírito Santo, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 4, versículo 1, foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu gosto muito da narrativa, aliás, da narrativa de Lucas. Marcos, ele usa uma expressão mais forte. Ele diz que Jesus, ele foi compelido pelo Espírito Santo. Não que Jesus não quisesse ir ao deserto, mas ali Marcos usa uma expressão como se fosse necessário, extremamente necessário. E era extremamente necessário. Nós vamos encontrar aqui, meus queridos, um paralelo entre
Adão, o primeiro homem carnal, e Jesus Cristo. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele foi ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. Isso na teologia nós chamamos de união hipostática. Ele era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Nesse texto nós vemos que pela autoridade da sua palavra, ele diz, ele ordenou ao diabo no versículo 10, retira-te, Satanás, retira-te. E o diabo saiu, o diabo se retirou. Mas esse mesmo Deus que tem poder sobre essa potestade maligna, sobre o diabo, sobre Satanás, o nosso adversário, é o mesmo Deus aqui, homem, que sentiu fome após jejuar 40 dias. Nós temos que entender, irmãos, que isso nos leva a pensar que Jesus precisava vencer o inimigo no território dele. Lembra de Adão? Adão foi provado no jardim, onde tudo era propício, onde tudo era favorável para o homem, onde toda a criação, tudo que Deus fez era extremamente perfeito para que o primeiro casal, para que o homem vivesse em harmonia com tudo. No primeiro jardim não tinha escassez de alimento, mas agora nós vemos Deus, Cristo, sendo conduzido, sendo levado ao deserto, a um lugar de extrema escassez. Eu gosto muito da passagem de Marcos, em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz que Jesus ele foi levado até a parte mais extrema do deserto, e lá ele permaneceu junto com as feras. Entenda que João Batista já estava no deserto. Jesus foi batizado no Rio Jordão, que passa pelo deserto, mas Jesus ele foi conduzido ao Espírito no lugar mais ermo, mais inóspito. Veja comigo aí, por favor, Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus estava em um lugar inóspito. Jesus estava em um lugar sem recurso. O primeiro homem, segundo as Escrituras, e o apóstolo Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 5, o primeiro homem pecou, e pecou no jardim. O primeiro homem falhou na tentação de Satanás no jardim, onde tudo era favorável para ele. Jesus precisava ir agora no território inimigo. Jesus precisava vencer, e venceu. Jesus venceu sem qualquer condição. O primeiro homem não passava fome, o primeiro homem tinha tudo a seu favor, ali as feras não o atacavam. Jesus estava no meio da parte mais profunda do deserto, onde não tem alimento, e no meio das feras, sendo ali tentado pelo inimigo. Quando nós vemos isso, meus queridos, glórias sejam dadas ao Senhor, porque ele foi tentado, mas venceu. Ele não cedeu como o nosso parente Adão. Ele não caiu na tentação, nas armadilhas de Satanás, como o nosso antecessor Adão. Jesus venceu. Ele venceu o diabo. Ele venceu o diabo nesse território inóspito, completamente desfavorável para o homem. E aí você pode dizer, não, mas Jesus era Deus. Sim, ele era Deus, mas também homem. E a prova disso está aqui no versículo 1. Aliás, versículo 1 e 2. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A fome é algo que somente o ser humano, os animais também sentem, mas o homem sente. É uma necessidade básica. Jesus sentia essa necessidade básica. Nós vamos encontrar textos em João dizendo que Jesus chorou, que Jesus se entristeceu. Jesus Cristo, ele é 100% Deus, ele é o Deus vivo que desceu do céu, ele é o Filho unigênito de Deus, mas ele também é 100% homem, e assim ele foi tentado.
Meus queridos, nós vamos encontrar também aqui essa tentação de Jesus é uma contraparte, há um paralelo com a tentação de Israel no deserto. Nós vamos ver que o povo andou errante depois de ter passado pelo mar, e quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos e lemos o Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo falando que eles foram batizados no Mar Vermelho, nessa travessia, e depois desse batismo do povo de Israel, nessa travessia que foi o batismo daquele povo, eles entraram aonde? No deserto. Mas desobedeceram a Deus, caíram em tentação, fizeram bezerro de ouro, eles andaram, não acreditaram na provisão divina, e por causa da sua desobediência e do seu pecado, andaram 40 anos no deserto. Mas aqui em contrapartida nós temos Jesus Cristo, que logo após o seu batismo, logo após ele ser ali submergido nas águas por João Batista, logo após esse episódio de se ver o Espírito Santo descendo em forma corpórea e ouvir-se nitidamente uma voz audível do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, Jesus é conduzido ao deserto. Mas Jesus, ele não fica 40 anos no deserto porque ele não anda em desobediência com o Pai. Jesus, ele vence o deserto em 40 dias por estar em obediência com o Pai. Que maravilha! Meus queridos, nós vemos aqui também, segundo, se ficássemos só no que falou Mateus ou Lucas, mas fica entendido, principalmente aqui em Mateus, de que Jesus sofreu somente essas tentações. 3 tentações. Jesus sofreu a tentação da fome, transforma as pedras em alimento. Que Jesus sofreu a tentação do pode se jogar daqui, Deus vai te segurar, ou eu te dou tudo o que você quiser se você me adorar. Mas quando nós lemos nos evangelhos sinóticos, nós lemos Mateus, Marcos e Lucas. Em Marcos e em Lucas, nós vemos que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Veja comigo aí, por favor, na sua Bíblia. Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. E logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos para Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Irmãos, Jesus Cristo não foi apenas tentado 3 vezes pelo inimigo. Quando nós lemos e vemos o quadro geral, nós vemos que durante os 40 dias, Jesus Cristo foi tentado pelo diabo. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus, nós não sabemos quais são essas tentações dos 40 dias. Nós não sabemos. Nós sabemos qual foi a cartada final de Satanás, do último dia. E aí são 3 tentações que o diabo usa em 3 áreas diferentes da vida de Jesus e que ele continua a usar nos dias de hoje, e é isso que eu quero que você entenda. Mas olha o que a Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós encontramos aqui nas Escrituras, meus irmãos, que Satanás tentou o Senhor.
e que Jesus foi tentado durante esses 40 dias no deserto, uma tentação intensa. O que nos leva a entender também que ser cheio do Espírito Santo não afasta, não anula a presença de Satanás das nossas vidas. Ele é o nosso adversário. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. A Bíblia ainda diz que ele nos acusa diante de Deus dia e noite. Ele nos acusa. Ele está sempre à espreita, a observar. É Jesus, o Filho unigênito de Deus, logo após o batismo, cheio do Espírito Santo, conduzido, impelido pelo Espírito Santo no deserto, e mesmo assim, ali está o deserto e o diabo. O que tem sido pregado é que se você vier para Jesus, você não vai enfrentar deserto na sua vida, e o diabo vai correr de você léguas. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos estar em sujeição, e Jesus Cristo estava ali como homem, matando a sua carne. Ele diz: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e durante 40 dias ele subjuga a sua carne através do jejum. O que nos leva a entender também que jejum e oração não afastam essa força opositora, não afastam esse espírito maligno, mas nos dão força para enfrentar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é que nós vivemos em uma geração que quer resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus, sem mortificar a sua própria carne, sem subjugar o seu próprio eu, achando que porque jejuou meio período, porque orou uma horinha, meia horinha, já é um caçador de demônios. Meu querido, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para vencer, porque o primeiro homem não venceu. Adão pecou, Adão errou no jardim, Adão cedeu à tentação, Adão e Eva cederam à tentação no jardim. E agora o primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou, aquele que é o Filho unigênito de Deus, é levado ao deserto e vence ali a tentação de Satanás. Jesus é conduzido ao deserto porque a nação de Israel desobedeceu a Deus, e depois do batismo, ao passar pelo Mar Vermelho, ao atravessar a seco o Mar Vermelho, desobedeceu a Deus, não confiou na provisão de Deus e andou 40 anos no deserto. Mas Jesus, em 40 dias, venceu o diabo porque confiou na provisão do Senhor. Nós olhamos aqui que o diabo, ele é astuto, e ele vai nos tentar no nosso momento de fragilidade. O deserto é um momento, é uma área inóspita, e a Bíblia vai dizer em Marcos que Jesus estava lá no fundão do deserto, lá rodeado por feras selvagens, longe de toda a civilização, mas que Jesus também lá era servido por anjos, não para alimento, não como mantimentos, mas como aquele anjo que apareceu para ele no jardim do Getsemane, e enquanto ele suava gotas de sangue, o anjo confortava o seu coração. O que isso significa? Que não importa qual seja o deserto que você está passando, o deserto que você está enfrentando, ou quão profundo parece que você está nesse poço, a presença de Deus está com você. Você não está longe dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor diz através do seu profeta Isaías, dizendo: eu moro num alto e sublime trono no céu dos céus, eu habito a eternidade, mas também estou junto com o contrito e o quebrantado e o humilde. Deus está onde você está, meu querido. A sua presença está onde você está.
Quem sabe você está sendo aí enganado pelo diabo, dizendo que você está sozinho. Você não está sozinho. Não importa quão terrível seja esse deserto que você está enfrentando na sua vida, ou essa tentação, essa provação, saiba, você não está só. Você está acompanhado da presença de Deus. Jesus Cristo, lá então no deserto, sendo tentado pelo diabo, nós não temos detalhes desses outros 39 dias, mas Mateus e Lucas narram aqui a última cartada do inimigo nessa tentação, nesse período, porque nós vemos que depois que Jesus ele sai do deserto, ele sai vitorioso, ele é servido por anjos, e o ministério do Senhor Jesus se dá em um enfrentamento direto com as trevas. Jesus sai do deserto curando enfermidades, expelindo demônios. Jesus sai do deserto saqueando o inferno. Ele teve oposição sim depois do deserto, mas Jesus sai vitorioso do deserto e vence o inimigo até a cruz. Nós vemos lá profetizado em Gênesis, quando Deus diz: da tua semente, mulher, virá um, que a serpente vai lhe ferir o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. E o Senhor Jesus esmagou a cabeça de Satanás na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia, nós lemos em 1 Coríntios: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó morte, aonde está a sua vitória? Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu o pecado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Mas essa guerra se deu início aqui. Aqui. O deserto é um campo de batalha. Como é que você está se preparando para esse campo de batalha? Quem sabe você está nesse campo de batalha e está com os seus ouvidos amortecidos pela voz suave do diabo. O diabo é um ser real. Não é um espírito ou uma força, não é um pensamento negativo, foi uma batalha, uma presença real. Ele não é um ser mitológico, ele é verdadeiro, ele existe, ele é perigoso, ele é homicida, a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é assassino, ele é sanguinário. Ele está ao nosso derredor como uma fera selvagem, rugindo, bramando, com a boca espumando, esbravejando para nos despedaçar. E como é que você tem se preparado? Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando. E nessa última cartada, então, nós vemos aqui 3 tentações do diabo. 3 tentações que Mateus e Lucas narram. A primeira tentação é na área física. Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha a provocação aqui. Se és filho de Deus, se você é mesmo quem você pensa que você é, se você é mesmo quem você acha que você é, muda aí, dá uma de Deus e transforma pelo poder da tua palavra essas pedras em pães. Faz aí uma alquimia, transforma isso, muda a forma disso. Se você é, porque eu não sei se você é, prova para mim se você é. E ele faz essa tentação na área a qual Jesus Cristo estava sentindo fome, na área física. O diabo vai lhe tentar na área física, meu irmão. Você não disse que você é filho de Deus? Por que você está vivendo assim? Por que você está faltando as coisas para você? Você não é filho de Deus? Ora, profetiza, determina, você não é filho de Deus? Dá uma de Deus aí, transforma as coisas. E Jesus Cristo então responde Satanás dizendo: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O povo no deserto falou: vamos morrer de fome, vamos morrer de sede. Você nos tirou daqui para que nós viéssemos morrer de fome e sede.
Não confiaram na provisão de Deus. Deus disse para Moisés: vai lá, toca na rocha, vai sair água. Moisés, estressado, vai e bate na pedra. O povo bebeu. Ah, mas nós estamos com fome. Deus manda o maná do céu. Mas você trouxe aqui só para comer maná. Lá no Egito, pelo menos, nós comíamos carne. Lá de vez em quando, uma vez antes de morrer. Jesus, então, Deus manda as codornizes. E eles não confiaram na provisão divina, mas Deus aqui, Jesus, diante de Satanás, ele confia na provisão, mesmo sendo Deus. A Bíblia em João nos diz que tudo que existe só existe porque por meio dele foi feito. Tudo que existe veio a existir por meio de Cristo. Sem ele, lá em João capítulo 1 diz: nada do que foi feito teria sido feito. Ele é o verbo vivo, ele é a palavra de Deus. Mas Jesus aqui nos ensina que quando nos falta algo é porque ainda não é a hora de recebermos. Nós não devemos ceder ao desejo do inimigo, ao desejo do diabo. O Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. E está escrito. Quando você for tentado em uma área física na sua vida, meu querido, resista com a palavra de Deus, dizendo: está escrito, Deus me prometeu. Se eu não tenho ainda, se me falta isso, é porque ainda não é chegado o tempo, mas a provisão de Deus virá. A provisão de Deus virá. Não tente o Senhor. E essa foi a segunda tentação. A primeira foi na área física, a segunda foi na área emocional. Veja aí. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo conhece as escrituras. Ele citou um texto bíblico. Ele citou aí o Salmo 91. Ele citou a palavra. Mas conhecer e praticar é completamente diferente. Decorar e praticar e viver é completamente diferente. Muitas vezes as tentações vêm acompanhadas de argumentos, e é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que a nossa luta, as armas que o Senhor nos deu, são armas espirituais para destruir fortalezas e sofismas. O diabo é hábil nisso. Ele usou a mesma tentação com uma roupagem diferente para Eva, dizendo: olha, Deus não quer, por que vocês não podem comer? Ah, porque se a gente comer nós vamos morrer. Não, Deus não quer que vocês comam para vocês não serem igual a Ele. Para vocês não serem igual a Ele. Ele quer que vocês sejam dependentes dEle. Ele não está contando tudo para vocês, tem coisa escondida aí, Eva. E para Jesus agora ele usa até a palavra. Ele usa até parte de um texto. E diz: mas está escrito, ele vai dar ordem, por que você não pula? Se você é filho de Deus, por que você não pula? E as pessoas estão caindo nessa armadilha do diabo. Estão tentando a Deus, e nós olhamos então para as escrituras e nós vemos que nós não podemos tentar o Senhor. Que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E o Senhor então responde a Satanás, dizendo nessa tentação emocional, mexendo com o orgulho, com o ego. Quem sabe você está assim, meu irmão. Satanás sabe que você é orgulhoso. Satanás conhece você. Ele vai mexer nessa ferida, ele vai mexer no seu ego. Mas você é quem você é, vai deixar barato? Olha quem você é. Faz isso. Você tem legalidade para fazer isso. Por isso nós devemos conhecer as escrituras em uma sua amplitude, olhar os contextos, e aqui nós vemos então Jesus Cristo respondendo, dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Como é que está a sua área emocional? O que está lhe faltando? Quem sabe você está tentando a Deus. Você jovem aí, que está namorando e está tendo relação sexual com a sua namorada, ou você, menina, com o namorado, vocês estão tentando o Senhor.
Vocês estão cedendo ao orgulho, a uma necessidade física e emocional. Você está tentando o Senhor. Como você está tentando o Senhor? Você está desafiando, você está burlando leis. Não adianta, meu querido, em uma via, você acelerar o seu carro acima da velocidade e querer que o Senhor te guarde. Isso é tentar o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Emocional. A terceira área que o diabo vai atuar, ele vai atuar na área física, vai lançar tentações físicas, vai lançar tentações emocionais, todas essas mexendo com o nosso ego, com o nosso orgulho, mas o desejo dele é o seu coração. O desejo dele é a sua adoração. A terceira tentação foi na área espiritual. Levou ainda o diabo num monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mentira. Quem sabe ele prometeu algo aqui que ele não poderia dar. O Senhor Deus nos diz no Salmo 24, minha é a terra, toda a sua plenitude, e todos os que nela habitam. O diabo não é dono de nada. O mundo jaz no maligno, mas não é do maligno. O mundo morreu pela podridão do pecado, da queda, mas pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, no capítulo 7, nós vemos que o Filho do Homem se aproxima do ancião de dias e é dado para o Filho do Homem todos os reinos e todos os habitantes da terra. Já era do Senhor Jesus Cristo. O diabo não é dono de nada, a não ser da mentira. A não ser da mentira. E nós encontramos então aqui, meus queridos, o que muitas pessoas querem. Sobem ao monte para buscar aquilo que o diabo ofereceu a Cristo. Riqueza, glória, honra, poder, dinheiro, influência. E nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão se vendendo cada vez mais por menos. Pessoas estão trocando a sua alma por nada. O diabo ofereceu o que não era dele. Ofereceu o que não era dele. E mesmo que tivesse alguma autoridade, mesmo que tivesse algum domínio sobre o que o Senhor criou, o que ele não tem. O que ele não tem. O autor, o criador de tudo é o nosso Deus. Ele é o criador de tudo. Tudo que existe, tudo que conhecemos e o que não conhecemos. Ele é a existência, ele é antes da existência. É o nosso Deus, não o diabo. Mas o diabo ofereceu aquilo que muitas pessoas têm subido o monte para buscar: dinheiro, fama e poder. Dinheiro, fama e poder. Se você estivesse no lugar de Jesus, seja sincero contigo mesmo. Qual seria a sua resposta? Eu garanto que tem muita gente que por causa de uma casa na praia, ou de uma casa, de um carro novo, de uma promessa, de uma vida melhor, dobraria os joelhos e adoraria Satanás. Abandonaria a palavra. Mas o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, repreende e diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Retira-te, Satanás. Essa tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser a nossa oração quando o diabo nos tentar. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Retira-te, Satanás, porque está escrito. O que o meu Deus me deu, o que o meu Deus me proporcionou, Satanás, não são coisas, necessidades básicas que eu vou trocar. Não é porque me falta alguma coisinha ali física que eu vou trocar aquilo que o Senhor me deu. O que o Senhor me deu é garantia de vida eterna. Eu não vou tentar o meu Deus porque eu não preciso. Porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está presente comigo todos os dias.
A promessa do Senhor: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E quando os séculos se consumarem, nós estaremos com Ele. Ele está conosco. E quando os séculos se consumarem, nós estaremos com Ele. Retira-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus te adorarás. Adorarás. O diabo quer roubar a sua adoração. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai avançando por estágios. Ele vai olhar aquilo que você julga que está faltando. No caso aqui de Jesus, ele viu a fome. Ele viu que Jesus poderia saciar essa fome com pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus já decretou uma palavra de vitória para você, dizendo que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você já é mais do que vencedor. Nós não precisamos tentar o Senhor. Nós não precisamos ceder ao nosso ego, ao nosso orgulho, às tentações emocionais, não. Nós não precisamos disso, porque nós temos a garantia da presença do Senhor conosco. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Uma vitória emocional. E por último, uma vitória espiritual. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Estar cheio do Espírito Santo não nos livra do deserto. Estar cheio do Espírito Santo não nos livra das tentações do inimigo. Ser tentado não quer dizer que você pecou, muito pelo contrário. Nós devemos resistir às tentações, e a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10:13 que junto com essas vem também o escape. Nós devemos orar e jejuar, não para através do jejum e da oração expulsar o demônio, mas sim para termos força de resistir essas tentações. E através disso, do jejum e da oração, nós subjugamos a nossa carne, a ponto de confiarmos plenamente em Deus e saber que essa prova tem um fim, que esse deserto tem um fim. E por mais ermo que ele seja, por mais profundo que você esteja nele, por mais feras selvagens que estejam lhe cercando ali e escassez de tudo, há uma palavra do Senhor dizendo: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor entrará sim, na hora certa, segundo a sua vontade, com a provisão na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Diego Henrique Talasca. Eu quero orar por você. Santo Deus e Pai, abençoa esse irmão e essa irmã que vai assistir essa palavra. Que o Senhor faça morada no coração deles, Pai. Assim eu oro, traz o Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, à nossa mente, Pai, para que nós venhamos, ó Deus, ter força de combater as tentações. Ó Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim nós oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em o nome de Jesus.